E aí, galera? Bem-vindos ao Dois Dedos de História. Abrindo os portais do tempo para uma viagem alucinante pela história do Brasil colonial. Você acha que a história do Brasil colonial era só Dom Pedro cavalgando e portugueses pegando um bronze na praia, tomando uma água de coco? Na real, o Brasil colonial foi um período de mudanças absurdas, encontros culturais e muito barraco. Apertem os cintos, porque hoje a gente vai desvendar 10 fatos tão bizarros, tão aleatórios e tão, tipo, what? Que você vai se perguntar, mano, como isso aconteceu mesmo? Sério, preparem-se para ter a cabeça explodindo. Fica até o final, porque o fato número 10 parece roteiro de série da Netflix. Mas juro, é tudo verdade. Bora ver esse rolê aleatório da história. E falando em nostalgia, quem aí lembra das épicas aberturas do History Channel? Aquelas que nos faziam viajar no tempo e mergulhar em eras passadas? Pois é, hoje vamos trazer um pouco dessa vibe nostálgica enquanto exploramos os mistérios e curiosidades do Brasil colonial. Assim como o History Channel nos ensinou a olhar para o passado com um olhar curioso e crítico, vamos fazer o mesmo com nossa própria história. Preparem-se para uma jornada que mistura o melhor da nostalgia com os fatos mais intrigantes do nosso Brasil colonial. Antes do Rio de Janeiro virar a cidade maravilhosa, e muito antes de Brasília existir, a capital da zoeira toda era Salvador, lá em 1549. E não era só um carimbo não, viu? A cidade foi fundada por Tomé de Souza, o primeiro governador-geral do Brasil. Era tipo o centro do poder colonial, o QG da galera. O palácio do governador era o coração administrativo. A galera comandava o Brasil inteirinho de lá. Todas as decisões importantes passavam por Salvador. Salvador também era o point econômico da época, com um porto bombando e, infelizmente, um mercado de escravos a todo vapor. A cidade era um dos principais centros de comércio de escravos no Atlântico. Culturalmente, a cidade era rica, com festas populares rolando soltas e igrejas maravilhosas que estão de pé até hoje. A Igreja de São Francisco é um exemplo impressionante da arquitetura barroca. Salvador não só foi a primeira capital do Brasil, mas também deixou um legado cultural e histórico que ainda ressoa na cidade moderna. Deixa o ouro de lado um pouco. No comecinho da colônia, o açúcar era o que bombava, a estrela do show, o artigo de luxo. A economia girava em torno do açúcar, movimentando a construção de engenhos e toda a infraestrutura colonial. O açúcar brasileiro era tipo ouro em pó na Europa, enchendo o bolso dos senhores de engenho e, infelizmente, aumentando o tráfico de escravos africanos. Mas como funcionava o pagamento naquela época? O sistema de trocas e pagamentos era bem diferente do que conhecemos hoje. O açúcar, por exemplo, era usado como moeda de troca em muitas transações. Além disso, moedas de ouro e prata, chamadas de réis, também circulavam, mas eram escassas. A economia colonial dependia muito do escambo e das trocas diretas de mercadorias. Esse sistema refletia a complexidade e a adaptabilidade da economia colonial brasileira, onde o valor das coisas era medido de forma bem diferente do que estamos acostumados hoje. Lá em 1750, Portugal e Espanha fizeram um acordo chamado Tratado de Madrid. Esse tratado redefiniu as fronteiras coloniais na América do Sul, basicamente dando o aval para a expansão portuguesa na região que a gente conhece como Mato Grosso. E aí, meus amigos, os portugueses aumentaram o território, digamos que de um jeito discreto. Isso causou mudanças drásticas para as populações locais e para a administração colonial. O Tratado de Madrid foi um marco importante porque substituiu o Tratado de Tordesilhas, que havia sido assinado em 1494. O novo tratado reconhecia o princípio do uti possidetis, ou seja, quem possui de fato possui de direito. Isso permitiu que Portugal reivindicasse terras que já estavam sendo ocupadas e exploradas por seus colonos.
especialmente na região amazônica e no Mato Grosso. No entanto, essa expansão não foi pacífica. Houve muitos conflitos com as populações indígenas, que foram forçadas a abandonar suas terras ou a se submeter ao domínio colonial. Além disso, a administração colonial teve que se adaptar rapidamente às novas fronteiras, o que trouxe desafios logísticos e políticos significativos. No Brasil colonial, a sociedade era dividida tipo ranking de videogame, só que bem injusto. Europeu branco no topo, depois os mestiços, depois os indígenas e, por último, os africanos escravizados. Essa hierarquia mandava em tudo. Quem podia ter terras, quem tinha acesso à educação, tudo. Os europeus controlavam as plantações e o comércio, enquanto os mestiços até tinham algumas oportunidades, mas bem poucas. Indígenas e africanos eram obrigados a trabalhar em condições horríveis, sem direitos e sem nenhuma chance de subir na vida. Os europeus brancos, que eram os colonizadores, tinham o poder absoluto e viviam em luxo. Eles possuíam grandes propriedades de terra e controlavam a economia. Os mestiços, que eram descendentes de europeus com indígenas ou africanos, tinham algumas oportunidades, mas enfrentavam muitas barreiras sociais. Os indígenas, que eram os habitantes originais do Brasil, foram forçados a trabalhar nas plantações e nas minas, muitas vezes em condições desumanas. Os africanos escravizados, trazidos à força para o Brasil, eram a base da pirâmide social. Eles realizavam o trabalho mais pesado e perigoso, sem qualquer direito ou esperança de liberdade. Essa estrutura social rígida e opressiva durou séculos, e seus efeitos ainda podem ser sentidos na sociedade brasileira de hoje. Imagina você andando na rua e dar de cara com um leilão de pessoas. É horrível, mas era a pura realidade. Famílias eram separadas, crianças arrancadas dos braços das mães. As maiores cidades tinham mercados de escravos no meio da rua, como se fosse comércio normal. Isso deixou marcas profundas na nossa sociedade, feridas que ainda estão abertas até hoje. O tráfico de escravos era um negócio lucrativo, com navios trazendo africanos para serem vendidos como mercadorias. Eles eram forçados a trabalhar em plantações, minas e casas, vivendo em condições desumanas. A viagem pelo Atlântico era brutal, com muitos morrendo antes de chegar ao Brasil. Aqueles que sobreviviam enfrentavam uma vida de sofrimento e exploração. A Igreja Católica era tipo a Globo da colônia. Estava em todo lugar e mandava em tudo. Educação, igreja, casamento, igreja, justiça, igreja. Até a economia era influenciada pela igreja. Ela controlava terras, impostos e até a moral da galera. Mas não era só isso. A igreja também tinha um sistema de vigilância bem eficiente. Os padres e bispos mantinham registros detalhados de batismos, casamentos e confissões. Eles sabiam tudo sobre a vida das pessoas. E qualquer comportamento considerado inadequado era rapidamente reportado às autoridades. Era um verdadeiro Big Brother colonial. No Brasil colonial, ser mulher era quase uma sina de invisibilidade. Sem direito à educação, herança, nem a se expressar. Elas podiam ser freiras, esposas ou escravizadas, trabalhando duro no campo, costurando ou cuidando de crianças, e muitas vezes enfrentando punições pesadas e injustiças. A falta de acesso à educação limitava suas oportunidades e perpetuava a desigualdade. As condições de trabalho eram extremamente duras, com jornadas longas e exaustivas. Além disso, as restrições sociais as impediam de participar ativamente na vida pública. Muitas se refugiavam na vida religiosa, buscando um pouco de autonomia e respeito. No entanto, mesmo dentro de suas famílias, enfrentavam controle e submissão. A vida comunitária oferecia algum alívio, mas as injustiças eram constantes. Apesar de tudo,
muitas mulheres mostraram resiliência e coragem, lutando por um futuro melhor. Você já deve ter visto estátua de bandeirante por aí, né? Tipo, o cara heróico com uma espada na mão. Mas espera aí. Esses exploradores, na verdade, eram caçadores de indígenas. Eles comandavam expedições pelo interior do Brasil, procurando riquezas e capturando indígenas para escravizar. Essas expedições, conhecidas como bandeiras, eram financiadas por grandes proprietários de terras. Os bandeirantes eram responsáveis por devastar comunidades indígenas inteiras. E, além disso, contribuíram para a expansão territorial do Brasil colonial. Então, da próxima vez que você ver uma estátua de bandeirante, lembre-se do lado sombrio dessa história. Minas Gerais virou o point do ouro no Brasil lá no século XVIII. Só que, se você acha que isso deixou o Brasil rico, se enganou rude. Quase todo o ouro foi direto para Portugal, sem escalas. A mineração era pesada e dependia totalmente do trabalho escravo. A economia daqui quase não viu a cor desse ouro, porque toda a riqueza era extraída e mandada para Portugal. Resultado: desigualdade econômica absurda e pouquíssima infraestrutura no Brasil colonial. Para Portugal, o ouro brasileiro foi uma verdadeira mina de ouro. A riqueza extraída das minas brasileiras ajudou a financiar a expansão do Império Português. Com esse ouro, Portugal construiu palácios, fortalezas e financiou guerras. A exploração do ouro no Brasil foi crucial para a economia portuguesa, mas deixou um legado de desigualdade e exploração no Brasil. O Dom Pedro só deu o golpe final, tipo um finish him, no chefão. Mas a galera já estava na luta há muito tempo, com figuras como Tiradentes e José Bonifácio tentando reiniciar o sistema. A jornada foi longa e cheia de desafios, com revoltas, conspirações e muita resistência. Mas no final, a independência foi conquistada, e o Brasil começou a escrever um novo capítulo em sua história. E aí, qual desses fatos explodiu mais a sua cabeça? A verdade é que o Brasil colonial foi muito mais complexo e sinistro do que a gente costuma imaginar. Foi uma época cheia de altos e baixos, com ouro, exploração, fé e muita confusão. Se curtiu o vídeo, arrebenta no like, compartilha com aquele amigo que dormia em história e comenta aqui embaixo. Qual parte você achou mais bizarra? Se inscreve no canal porque aqui a história é contada do jeito certo, com memes, fatos e zero tédio. Até o próximo vídeo. E não esquece, a história do Brasil colonial é gigante e cheia de detalhes incríveis. Continua explorando, visitando museus, lendo livros e assistindo a vídeos como este. Quanto mais você souber, mais vai se surpreender com as histórias que construíram o nosso país. A era colonial moldou profundamente a cultura, a economia e a sociedade do Brasil. Desde a exploração do ouro até a influência da Igreja Católica, cada aspecto deixou uma marca indelével. É importante lembrar também das vozes e histórias dos povos indígenas e africanos que foram fundamentais nesse período. A mistura de culturas e tradições criou a base do que conhecemos hoje como a identidade brasileira. Então, continue curioso e investigue mais sobre essa era fascinante. Até a próxima! E não pare de explorar a história do nosso país.